Olá, meu nome é Vandré, sou professor da Universidade Federal de Itajubá e esse vídeo é a continuação dos vídeos anteriores que eu estava falando sobre esse projeto que a gente está fazendo aqui de exemplo, que eu estou trabalhando em cima do Vertabelo para fazer um sistema de exemplo que é um sistema para gerenciar um software de streaming de vídeos que, no caso, nós vamos transformar do Vertabelo diretamente para o PostgreSQL. Nesse vídeo eu vou revisar todos os relacionamentos e justificar o porquê que eu estou escolhendo esses relacionamentos aqui, certo? Nos dois vídeos anteriores eu posso ter confundido algumas coisas com relação aos relacionamentos e eu vou demonstrar aqui para vocês e justificar o porquê de cada um dos sentidos. Primeiramente, olha só, vou pegar esse relacionamento que está aqui, que seria o filme diretor, que talvez seja um dos mais simples para eu poder detalhar. De acordo com o que eu havia falado, eu estabeleci que todos os filmes têm que ter um diretor. Não pode ter mais de um diretor, certo? Mas todo filme tem que ter esse diretor. Ou seja, não posso deixar o campo diretor na tabela filme sem preencher. Porém, pode ser que tenha alguém que eu cadastrei como diretor que eu não tenho o filme cadastrado para ele ainda. Certo? Por exemplo, estou em processo de cadastro, cadastrei um diretor que eu gosto, por exemplo, cadastrei o nome dele lá e depois vou cadastrar os filmes dele, porque tem que ser nessa ordem. Eu não posso cadastrar o filme e depois cadastrar o diretor, sendo que todo filme tem que ter um diretor, certo? Então, como é que funcionaria aqui? Repare aqui, ó, que diretor, ele está aqui como tipo int, que é o mesmo tipo desse aqui, vocês percebem que aqui está int e aqui está serial. Eles têm o mesmo tamanho. Não existe tipo serial aqui, porque senão cada vez que eu adicionar um novo campo aqui, ele vai incrementando. E não deveria incrementar, deve pegar o valor, o mesmo tipo que está aqui. Certo? Serial e do tipo int, os dois têm o mesmo tamanho, até 2 bilhões e alguma coisa. Repare que, para o diretor, ele não permite nulo, por isso que não tem esse n seria permitir nulo, certo? Então, esse mandatório, quando eu marco mandatório, estou dizendo o seguinte, todo filme tem que ter um diretor, certo? Esse mandatório, nesse relacionamento aqui, todo filme tem que ter um diretor. Além disso, essa cardinalidade indica o seguinte, eu posso colocar aqui 0 para n, veja que altera aqui. Isso aqui significa o quê? Significa que, ao cadastrar um diretor, ele pode ou não estar associado a algum filme. Então, cada diretor está associado a 0 ou n filmes. Se eu quisesse associar, dizer o seguinte, ó, cada diretor tem que estar associado a um filme. Somente um filme. Ou então, cada diretor pode estar associado até no máximo um filme. Eu seria esse daqui. Se eu quisesse falar que cada diretor deveria estar associado a pelo menos um filme, seria essa forma aqui. Já no meu caso, que seria o que eu comentei, cada diretor pode estar associado a quantos filmes quiser, inclusive 0. Por isso é o 0 até n. E um mandatório aqui para dizer que todo filme tem que ter um diretor. Pensemos agora nesse relacionamento que está aqui, que seria o outro relacionamento 1 para n. Classificação indicativa. Todo filme tem que ter classificação indicativa? Não. Uns filmes que eu não assisti ainda, mas que eu sei os dados técnicos, como por exemplo diretor, nota, etc. Nome e classificação indicativa. Eu não sei qual a classificação indicativa dele ainda, porque ele talvez não foi classificado. Não lançou, não saiu direito, mas eu já tenho o nome dele, por exemplo. Então, reparem que classificação indicativa está permitindo nulo. Como é que eu verifico isso? Porque o mandatório não está marcado. Se eu marcar, ele troca aqui o campo para não permitir nulo. Então aqui, ele permite valores nulo. E além disso, é o seguinte, estou dizendo 0 para n, estou dizendo que para cada classificação indicativa, ele pode estar associado a 0 ou mais filmes. Então, fácil para a gente poder entender pensando desse jeito. Vamos ver se tem mais algum relacionamento de 1 para n aqui. Não temos. Agora vamos para os relacionamentos que estão n para n. Pensemos o seguinte, um filme tem que ter ator de qualquer jeito? Tem. Um filme deve ter ator de qualquer jeito. Então, cada filme tem que estar aqui dentro de algum jeito, certo? Mas esse relacionamento aqui, essa tabela só vai existir se tiver ator e se tiver filme, certo? Como é que a gente faz, como é que a gente pensa nisso aqui, certo? Lembrando, de acordo com esse aqui que eu havia falado, ó, eu coloquei mandatório dizendo o seguinte,
estou dizendo que cada filme tem que ter um diretor, ao menos um diretor, por isso mandatório, e cada diretor pode estar a 0 ou mais filmes. Então, por isso, esse cardinalidade 0 para asterisco, dizendo com relação à origem, de onde é que está saindo. Pensemos aqui desse caso também. 1 até asterisco, estou dizendo o seguinte, que cada filme tem que ter pelo menos um registro nessa tabela daqui. Tem que ter um registro nessa tabela daqui, dizendo qual ator que está lá. Às vezes, eu cadastro o filme primeiro, depois eu cadastro os atores dele. Então, eu vou colocar aqui como 0 para N. Certo? Primeiro eu cadastro o filme, cadastro lá na tabela, depois eu cadastro a tabela de atores. Tá certo que todo filme tem que ter ator. Mas eu preciso começar o filme de algum jeito. Eu preciso começar o filme, cadastrar o banco de algum jeito. Eu cadastro os diretores, cadastro classificação indicativa, depois eu cadastro o filme, depois eu subo para cadastrar os atores e ligar os dois. Até então eu não poderia cadastrar tudo junto, porque senão vai ficar faltando alguma coisa. Então eu vou deixar aqui dizendo que para cada filme eu estou dizendo, para cada filme eu posso ou não ter diversos atores para ele. E estou dizendo, o que o mandatório diz? Diz o seguinte, que para cada filme ator, para cada entrada de filme ator, eu preciso ter um filme associado a ele. Ótimo, então esse aqui está certíssimo. A mesma coisa aqui também. Eu posso colocar mandatório, que quer dizer o seguinte, quer dizer que para cada associação que eu tenho de um filme com um ator, eu preciso ter um filme e ter um ator. Certo? Porém, pode ter atores que não estão cadastrados a nenhum filme, que é o caso aqui. Por isso eu vou deixar aqui o cardinalidade 0 para N. Certo? Então, esse relacionamento assim também está certo. Gênero é a mesma coisa. Pensemos o seguinte. Eu vou colocar 0 para N porque posso ter filme, posso ter gênero que eu ainda não tenho filme associado a ele. Assim como eu tenho também filme que não está associado a nenhum gênero a ele ainda. Porém, estou dizendo o seguinte, que preciso que para cada associação de filme e gênero, eu preciso ter o filme e o gênero dele. Preciso associar os dois. Já que é um relacionamento N para N, que eu criei uma tabela, não tem sentido eu ter dados nessa tabela se eu não tiver dados nessas duas outras tabelas que são relacionados a ela. Então façamos do mesmo jeito com esses outros aqui. Mandatório, vou deixar mandatório, né? Na verdade eu estou fazendo assim nesse padrão. Deixando mandatório 0 para N. Aqui também. Mandatório 0 para N. Mandatório 0 para N. Acho que não faltou mais nenhum. Aqui filme e gênero já estabeleci aqui. Certo? Além disso, vamos confirmar se realmente os relacionamentos todos eu coloquei aqui. O update constraint cascade e restrict. Novamente, o que seria o cascade restrict? Cascade restrict, estou dizendo o seguinte, que quando eu atualizar a chave primária, que é esse campo aqui, eu vou refletir esse campo aqui da outra tabela. Se eu alterar o ID do diretor da tabela diretor, eu vou necessariamente alterar aqui, eu vou lá nessa tabela, que seria a tabela filme, e trocar esses campos que correspondem a esse aqui. Então, toda vez que tiver o diretor 1, tiver nessa tabela aqui, se alterar o diretor para 1000, aqui eu vou ter que alterar para 1000 em todos os registros que forem 1 também. Confirmemos aqui, ó. Tá aqui Cascade Restrict. Cascade Restrict. Por que o Restrict Delete? Estou dizendo que eu não posso apagar algo dessa tabela daqui se eu tiver registro nessa e nessa. Desculpa, eu não posso apagar algo dessa tabela aqui que eu estou emprestando minha chave estrangeira para ser minha chave primária para ser estrangeira aqui. Eu não posso apagar nada dessa tabela se eu tiver itens nessa daqui. Então, por isso eu tenho que colocar o restrict por causa do apagar, o delete, certo? Aqui eu vou colocar também cascade restrict. Aqui vamos conferir se está certo. Não está cascade restrict, está cascade restrict, cascade restrict, cascade restrict, certo? Com isso a gente consegue finalizar essa parte dos relacionamentos, deixar ela bem redondinha mesmo, para poder continuar a nossa parte aqui de otimização do nosso sistema. Além disso, também eu vou dar uma ajeitada no tamanho dessa caixinha aqui, para deixar ela menor. Vou fazer isso aqui tudo juntamente com vocês na próxima aula.
Esse aqui ficou um pouquinho mais curto, mas só que ainda assim deu para seguir o nosso objetivo, que seria para deixar ele todo certinho com relação aos relacionamentos, que isso vai influenciar diretamente no nosso resultado final, certo? Mas agradeço. Aqui, clica no gostei se vocês acharem esse vídeo interessante. Comenta aqui se vocês concordam ou não concordam com algum relacionamento que eu coloquei aqui. E nos vemos na próxima aula, que eu vou continuar literalmente aqui agora, depois que acabar essa daqui. Até mais.